Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, pastor Wanderson Medeiro, trazendo para vocês mais uma aplicação da palavra de nosso Deus. E hoje nós vamos observar os Salmos primeiros, Salmos muito conhecido e muito lindo, Salmo de sabedoria para nossa edificação. Mas antes de você continuar assistindo esse vídeo, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte esse vídeo, compartilha, para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus e também ative o sininho das notificações para que você possa receber semanalmente um vídeo novo em nome do Senhor Jesus. Vamos lá então? Sem mais delonga, roda a vinheta e vamos para o vídeo em nome do Senhor Jesus. Bom, queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, vamos então para os Salmos 1, versículo 1 até o 6, que está escrito assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Até o versículo de número 4. Tá bom? Para a nossa meditação. Bom, ao olhar para este salmo, nós vemos aqui que este é um salmo de sabedoria. E quando nós olhamos para todo o contexto desses salmos, esse salmo destaca a importância de nossas escolhas e como elas influenciam nossa felicidade. Bom, olha aqui como que o salmista começa descrevendo estes salmos. Eu vejo aqui 3 caminhos ou 3 atitudes que levam uma pessoa a ser infeliz. Primeira delas, olha o conselho, bem-aventurado, ou seja, a palavra bem-aventurado significa dizer feliz. Ou seja, feliz é o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios. Primeira observação, para que a pessoa possa trilhar um caminho de felicidade, ela não deve de forma alguma andar dando ouvido a conselhos de ímpios. E o que é a palavra ímpio aqui na Bíblia Sagrada? Simplificando bem a palavra ímpio, nada mais é do que pessoas perversas, pessoas más, pessoas que não têm amor, pessoas que praticam maldade, ou seja, pessoas que estão totalmente distante de Deus. Então, quando alguém passa a andar com esse tipo de pessoas e começa a dar ouvido aos conselhos dos ímpios, vamos ser sinceros, que conselho tem uma pessoa dessa para mim e para você? Nenhuma. Só serão conselhos que te levará de mal a pior e chegará à infelicidade. Então, eu aprendo que não devemos andar dando ouvido a conselhos de ímpios. Mas o texto continua. O segredo para trilhar um caminho de felicidade é não se deter no caminho dos pecadores. A palavra detém significa nada mais do que parar. São pessoas que param no caminho dos pecadores. E a palavra pecadores aqui, claro, todos nós somos pecadores, todo cristão, ninguém é perfeito, todos nós somos pecadores. Mas nem sempre a palavra pecadores significa dizer aquele que pratica o pecado, que vive praticando o pecado. Aqui nesse texto, com certeza, está apontando para pessoas que praticam pecado conscientemente, sabendo que é certo e errado, mas tem prazer em viver na prática do pecado. Porque afinal de contas, todos nós temos pecado, nós ainda pecamos, falhamos, mas nesse caso aqui, pessoas que pecam conscientemente. Então, um caminho que leva a pessoa à infelicidade é quando ela para no caminho dos pecadores, ou seja, já começa a praticar as mesmas obras e muitas das vezes muito mais pior do que essas pessoas. Ela vai muito mais além. Então, observe que um abismo chama outro abismo. Começa apenas andando junto, dando ouvido, seguindo o conselho dos ímpios, daqui a pouco já está parando no caminho dos pecadores, ou seja, participando do que eles participam, praticando as mesmas obras. Mas o texto continua. Terceiro caminho que leva a pessoa à infelicidade. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só, olha o nível, a pessoa só vai se declinando para baixo. Ela começa ouvindo o conselho dos ímpios, já está parado no caminho dos pecadores, agora já está assentado na roda dos escarnecedores. O que seria escarnecedores aqui? Aquele que escarnecem de pessoas, que escarnecem das coisas de Deus, que escarnecem da palavra de Deus, são zombadores. Nós estamos vivendo num tempo que pessoas estão zombando, escarnecendo da palavra de nosso Deus.
Ou seja, esse último nível aqui espiritual de decadência, assentar na roda dos escarnecedores, eu entendo pessoas que já se entregou totalmente ao ponto que está participando, escarnecendo junto nessas rodas dos escarnecedores. Porém, olha o que o texto diz para o justo. Então, eu resumo essa primeira parte aqui. Se você quer trilhar um caminho de felicidade, você não deve entrar por esses 3 caminhos. Muito pelo contrário, olha o que o justo faz. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é meditar de dia e de noite? Aqui não é simplesmente eu meditar, eu estudar ou ler a Bíblia Sagrada ou conhecer as Escrituras. Mas é muito mais além do que isso. É eu viver, é eu praticar a palavra de Deus dia e noite, guardar na tábua do meu coração para não pecar contra ele. Como diz bem claro o Salmo 119, versículo 11, está escrito: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora o texto continua. Para aquele que guarda a palavra de Deus e não entra pelos 3 caminhos que levam à decadência espiritual e à infelicidade, ele é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Olha só, a vida do justo será próspera. Ele dará fruto na estação certa, as folhas não caem, porque de fato ele está alicerçado, ele está enraizado em ribeiros de águas que representam a palavra de Deus. Ou seja, nada vai lhe faltar no sentido de pode vir os problemas, pode vir as dificuldades, mas ele vai manter de cabeça erguido, dando frutos bons para a glória de nosso Deus. Porém, o texto continua, assim não são os ímpios. Os ímpios é como uma moinha que é carregado pelo vento. Olha o que diz aqui, verso 4. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Olha só que palavra, são como a moinha que o vento espalha. Ou seja, sabe quando aquele cereal é triturado na eira? Ele é triturado, aí ficam só os fragmentos, né? Como palha seca, só aquele fragmento semelhante a uma farinha, algo tão fino e sensível que qualquer ventinho assopra ele. Assim é o ímpio. O ímpio é como esta moinha que o vento assopra e leva para onde quer. Significa dizer, se o vento leva para onde quer, são pessoas sem direção. São pessoas que não têm a direção. São pessoas que são levados pelo vento deste mundo, ou seja, pelo sistema deste mundo, por aquilo que o mundo ensina, por aquilo que o mundo oferece. Então elas são guiadas pelos esses ventos de doutrinas que o mundo tem oferecido. Diferentemente do justo, que é aquele que nasce de Deus, nasce do Espírito, ele é controlado, direcionado pelo vento do Espírito, e o vento do Espírito leva ele aonde o vento quer, ou seja, aquele que é direcionado pela palavra de Deus, tá bom? Então que você possa meditar nesta palavra, e eu concluo dizendo, a queda de um ser humano nunca é da noite para o dia, é gradativamente, é como diz os Salmos aqui, começa andando junto, começa a dar ouvido, daqui a pouco ele já está parado no caminho dos pecadores, ou seja, praticando, daqui a pouco já está sentado na roda dos escarnecedores, ou seja, ele se entrega totalmente. Eu fico imaginando, talvez aconteceu isso com muitos homens da Bíblia Sagrada, por exemplo, como Judas. Antes de Judas trair Jesus, né, entregar por 30 moedas de prata, eu creio que Judas entrou por esse caminho da infelicidade. Judas começou a andar junto, escondido, dando ouvido aos ímpios. Daqui a pouco Judas já estava parado no caminho, ou seja, já estava se aprofundando ainda mais. Daqui a pouco já está sentado na mesa dos escarnecedores, negociando Jesus por 30 moedas de prata. Que possamos ficar atentos. Guarda esta palavra na tábua do teu coração. Aqui mostra o caminho da felicidade e também da infelicidade, tá bom? Que Deus possa abençoar a tua vida. Não se esqueça, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também ser alcançadas pela palavra de Deus. E até o próximo vídeo, é claro, se o nosso Deus permitir. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.